você começa a falar a verdade espontaneamente. Ela poderia ter tentado enrolar Jesus. Não, meu marido não está aqui, está viajando. Mas ela disse, eu não tenho marido. Alguns dizem que essa mulher vivia amaziada com outro. Outros dizem que não era nada dela, que talvez fosse um parente que ela morava. O certo é que ela estava numa família que não era dela. Você está com alguém agora que não é seu. Você teve 5 maridos. Quantos? Está muito diferente dos dias de hoje não, né? Eu conheço um irmão que já teve 5 esposas. Já é a 5ª, parece que vai largar dessa também agora. Então, irmãos, quando nós encontramos a verdade, nós só podemos falar a verdade. Se tem alguma coisa nos prendendo na mentira ainda, no engodo, vamos ser justos. Vamos mostrar que nós somos discípulos de Jesus. Vamos falar a verdade. Vamos confessar diante dele. Porque às vezes nós podemos ter um dom, irmãos. Mas esse dom, se não for bem exercido, segundo os parâmetros da Bíblia, para que serve? Ela não estava exercendo o dom dela. Essa mulher tinha algum problema. Agora você vai perceber uma coisa aqui. Como ela estava com problema, essa mulher. O que Jesus está falando com ela? De marido, de água. De repente, quando chega no versículo 20, olha o que essa mulher vai dizer para Jesus. Olha o contraste. Olha como muda o assunto. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Preste atenção nisso daí. Por que essa mulher está falando de monte com Jesus agora? Você quer conversa de crente? Hã? É. Perceberam, irmãos? Como ela conhecia? Ela está falando de adoração. Alguma coisa tinha no coração dessa mulher. Essa mulher tem linguagem de crente. Você já saiu na rua, ouviu na TV alguém que está emaranhado em coisa ruim, e de repente ele fala, se Deus quiser... Né? Glória a Deus, você já percebeu isso aí? Pessoas que você sabe, isso aí é do meio. Já frequentou? Quantos que você conhece? Glória a Deus, alguns levantam até a mãozinha assim, né? Em nome de Jesus. Essa mulher aqui. Já conviveu com alguém assim? Você sabe que ele está totalmente fora, mas ele está falando em nome de Jesus, porque ele já foi do meio? Já viram pessoas assim? De vez em quando acontece crimes na TV, você percebe a pessoa falando, eu falo para o irmão Roberto, ó, isso daí é crente desviado, viu? Até porque basta ir numa prisão, e lá você vai ver os nomes que tem de pessoas lá dentro. Mateus, Ezequiel, Davi, e assim por diante. Lucas, João, Marcos, Saulo, pode ir na prisão, faça uma pesquisa, já foi feito isso daí. É o que mais tem lá dentro. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Quando essa mulher diz para Jesus que ela começa a falar de monte para ele, aqui agora ela está dizendo para Jesus o seguinte, espera aí um pouquinho. Existe uma coisa, eu já entendi, eu sei que o senhor sabe. Eu já entendi o que o senhor está dizendo para mim, eu quero mudar. Mas tem um assunto pendente que nós precisamos tratar. Aonde é o lugar de se adorar? Porque o senhor é um judeu. Sabe por que ela está falando isso para Jesus, irmãos? Porque essa mulher um dia foi no templo, lá em Jerusalém. E quando ela chegou lá no templo, por ela ser uma mulher samaritana, ela foi expulsa de lá. Sabiam? Isso está na história. E quando ela foi expulsa de lá por ser samaritana, ela veio chorando. E ela chorou muito quando ela chegou na casa dela. E aí ela tomou uma decisão. A partir de hoje, eu vou me transformar numa prostituta. Porque eu não quero mais ser adoradora. Eu não quero mais ir ao templo. Porque lá tinha um monte, no monte Gerizim, em Samaria, tinha um templo lá, que os samaritanos usavam.
Mas o templo mesmo que eles queriam era o templo de Jerusalém. E ela foi proibida de entrar no templo. Então ela voltou para sua casa. Agora ela está dizendo para Jesus: eu preciso resolver esse negócio do templo. Onde é isso? E Jesus então disse para ela assim: ó, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem. Não é aqui em Jerusalém. Chegou a hora, é agora. Essa hora, a hora vem, já chegou. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é em lugar tangível, físico, porque o judeu, ele gosta muito dessa questão física, tangível. Mas Deus é Espírito. E nós temos o nosso Espírito que interage com o Espírito de Deus. Aonde estiver um adorador buscando a Deus com fidelidade, Deus recebe a adoração dele. Olha aqui. Agora, uma coisa também que eu aprendo aqui, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nesse versículo, Jesus está ensinando aqui que existe dois tipos de adoradores. Uns que adoram sem conhecer o que está adorando, e outros que adoram conhecendo. Vocês perceberam? Vós adorais o que não conheceis. Irmãos, o que tem de pessoas nas igrejas hoje, que não sabem quem eles estão adorando, eles estão abarroando as igrejas, eles estão com Bíblia aberta, eles estão cantando, mas eles não têm a mínima ideia de quem eles estejam adorando. Não tem, eles não entenderam, não viram ainda. É Jesus que está dizendo isso aqui. Não foi eu que escrevi isso daqui, viu? Vós adorais o que não conheceis. Um tipo de adorador. Mas nós adoramos o que conhecemos. Porque, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, eu estou falando para você do Deus vivo. Embora essa mulher, ela conhecia. Só que os patrícios dela não conheciam esse Deus vivo. Eles não sabiam. Eles adoravam, mas não sabiam quem eles estavam adorando. 23. Mas a hora vem, e agora é: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para adorar. Versículo 23. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias. Olha como Jesus estava falando lá atrás do dom dela e do Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: eu sou o que fala contigo. Jesus se revelou aqui para ela agora. Ela entendeu. E agora, irmãos, vai aparecer o dom dela. Essa mulher vai ser restaurada. Porque Jesus disse para ela: ó, esquece o templo. Esquece o templo onde você foi expulso. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: esquece, para as pessoas que estão aí na internet também, aquilo que te magoou. Esquece aquilo que tocou o teu coração. Porque tem pessoas que às vezes ficam embirradas há muito tempo. Ele tem dom. Deus quer usar ele, já foi usado, mas ele resolve fazer as coisas do jeito dele, ou ele se embirra tanto que ele fica inerte, não faz mais, se estagna, para de fazer as coisas como ele fazia, e fazer o básico agora, tá bom, só o básico, ou às vezes não quer fazer mais nada, né? Se não for do jeito que eu quero fazer, eu não quero fazer. A verdade é essa. Olha aqui, versículo 27. Nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou por que tu falas com ela? Eles já sabiam, né? A mulher então deixou o seu cântaro. O cântaro que ela usava para disfarçar. Esse cântaro tipifica o coração dela. Ela deixou. Tirou o coração dela daquele poço.
tirou o coração, foi tratada. Você conhece alguém que teria capacidade de fazer isso que Jesus fez com essa mulher? Qual psiquiatra? Qual terapeuta? Qual, irmãos? A Bíblia diz que a mulher deixou o cântaro e foi a caminho da cidade e disse para quem? Percebeu que mudou a conversa dela com os homens agora? O que ela fazia com os homens lá atrás era outra coisa. Agora, ela procurou os homens, mas para fazer outra coisa. O cântaro ficou, o coração mudou a motivação, mudou agora a intenção do coração dela. O dom dela vai ser exercido agora, observem. 29. Vinde e vede, olha ela anunciando aqui, ó. Um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou. E ele me disse tudo o que eu tenho feito, na minha tradução. Dá para dar um glória aí, irmãos? Olha o dom que tinha nessa mulher. Evangelista, ganhadora de almas. A Bíblia diz que quem ganha almas sábio é. Ela só precisava deixar o cântaro. Ela tinha que deixar a água. Aquela água que ela bebia, que todos os dias fazia ela ter sede de novo. Todos os dias. Tem uma água por aí que o passarinho não bebe, né? Tem pessoas que se não beber todo dia, ele não fica contente. Então, irmãos, é porque ainda precisa encontrar essa fonte aqui, chamada Jesus. Jesus transforma. Depois que ela falou a palavra, olha o versículo 40. Assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua palavra, da própria palavra de Jesus. Porque essa mulher conduziu esses homens a ouvir a própria palavra de Jesus. A palavra dela conduziu pessoas a ouvir a palavra de Jesus. E eles creram. Então o dom que existe nessa mulher, ela não sabia. Deus tinha algo para realizar na vida dela. Deus tinha algo para transformar a vida dessa mulher. Por isso que Jesus disse, por isso que o texto diz, era necessário passar por Samaria. Coloque-se de pé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você não conhece, nem eu conheço ninguém igual Jesus. Soberano e eterno Deus,